Olá, queridos estudantes! Hoje, neste vídeo, vamos aprender uma estratégia para resolver questões que relacionam textos de diferentes linguagens, como pinturas, fotografias, quadrinhos e outras manifestações artísticas. Eu sou o professor Hugo e estarei acompanhando vocês nesta análise. Vamos lá, então. Bom, neste primeiro texto temos a obra O Grito, do pintor norueguês Munch. Essas são as informações que nós temos até o momento. E antes mesmo de ler a questão, é importante observar os elementos visuais da imagem. Percebemos uma figura com uma expressão de desespero, angústia, sofrimento. As linhas curvas que vocês acompanham aí na imagem e as cores intensas reforçam essa sensação emocional. Então, uma boa estratégia para questões desse tipo é perguntar quais são os elementos mais marcantes da imagem. Neste caso, a expressão da personagem e o sentimento de angústia são aspectos centrais. No segundo texto da questão, temos uma imagem da adaptação em quadrinhos da obra O Diário de Ana Frank, produzido por Ari Folman. Se você não conhecia, então, uma das obras, aí você tem algumas referências e elementos que você pode usar para identificar a obra. E, novamente, devemos observar os elementos visuais antes de procurar a resposta. Percebemos que a personagem aqui na imagem apresenta na pintura, apresenta uma expressão forte que transmite medo, sofrimento. E ao comparar os dois textos, podemos notar uma semelhança visual importante. Essa observação, essa semelhança entre as duas obras será fundamental para resolver a questão corretamente. E agora sim, vamos para a questão. Vamos então analisar a questão e cada uma das alternativas. A questão diz assim: a relação estabelecida entre o texto 1 e o texto 2 é evidenciada pela. E aí temos 4 alternativas que caracterizam essa relação entre os dois textos. Pause o vídeo aqui, tente responder e na sequência vamos analisar cada uma das alternativas. Pronto? Então diz assim: a primeira alternativa aponta para a preservação verbal da obra O Diário de Ana Frank na História em Quadrinhos. E me parece que essa questão pode ser eliminada devido a que ela aponta para a preservação verbal. E a comparação entre os dois textos ocorre principalmente por elementos visuais e não por palavras ou trechos escritos. Dessa maneira, então, já podemos eliminar a primeira questão. A segunda alternativa fala sobre a deturpação da obra ao grito face às configurações típicas da história em quadrinhos. E também podemos descartá-la, pois a imagem não distorce nem ridiculariza a pintura. Ela apenas utiliza a história em quadrinhos, características da pintura, para produzir um novo sentido. Então tenha muito cuidado quando você encontra esses conceitos tão fortes como deturpação, porque eles podem indicar uma certa alternativa não completa ou errônea, equivocada. Terceira alternativa, então, diz assim: a alusão à obra O Grito, revelada pelos aspectos visuais próprios da história em quadrinhos. Então, a terceira alternativa afirma que existe uma alusão à obra e essa opção realmente parece adequada, porque observamos, analisando as duas imagens, semelhanças na expressão da personagem, na construção visual da cena, nas cores, inclusive. Então, a semelhança, essa relação entre as duas obras se dá pelos elementos visuais e não pelos elementos verbais, como diz a primeira alternativa. Então, me parece adequada a terceira, mas vamos para a quarta, para ter certeza absoluta. A quarta alternativa indica a indiferença presente na expressão da personagem Ana Frank na história em quadrinhos. E essa interpretação não corresponde ao que vemos na imagem.
Você pode voltar, inclusive, para analisar o texto 2 e o rosto dessa personagem, Ana Frank, né, do quadrinho, transmite sofrimento, tensão emocional. Não há nenhuma indiferença. Dessa maneira, encontramos a questão correta, a alternativa correta. Muito bem, a resposta correta, então, é a alternativa C. Se você acertou, parabéns, né? O conceito principal que está sendo cobrado nesta questão é a intertextualidade visual, né? E o que é intertextualidade? É quando uma obra faz referência à outra por meio de imagens, expressões, cores, enquadramentos e outros elementos, né? Visuais ou verbais. Neste caso específico, elementos visuais, porque são duas imagens. Sempre que você analisar este tipo de questões, né, que tem dois textos sendo comparados, procure identificar quais elementos foram retomados de uma obra para outra, né, e qual o efeito de sentido que essa relação, que essa aproximação produz. Muito bom? Chegamos ao final desta análise. Espero que tenha sido proveitoso este momento para você e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.